Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos de hoje são os pontos 306 a 308 do Catecismo da Igreja Católica, que tem como tema sugerido Deus como causa primeira, as causas segundas e a providência divina. São três temas. Saber distinguir esses temas. Então, esses três pontos nos vão dar material para reflexão para que possamos distinguir. O ponto 306 nos diz o seguinte: Deus é o Senhor soberano dos seus planos. Mas para a realização dos mesmos, serve-se também do concurso das criaturas. Isso não é um sinal de fraqueza, mas da grandeza e da bondade de Deus onipotente. É que Ele não só permite às suas criaturas que existam, mas confere-lhes a dignidade de agirem por si mesmas, de serem causas e princípio uma das outras, de cooperarem, assim, na realização do seu desígnio. Ponto 307. Aos homens, Deus concede mesmo poderem participar livremente da sua providência, na sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e dominá-la. Assim, lhes concede que sejam causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar a sua harmonia para o seu bem e dos seus semelhantes. Cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina, os homens podem entrar deliberadamente no plano divino, pelos seus atos e as suas orações, como também pelos seus sofrimentos. Tornam-se, então, plenamente colaboradores de Deus e do seu reino. Ponto 308. Esta é uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em toda a ação das suas criaturas. É Ele a causa primeira, que opera nas e pelas causas segundas. É Deus que produz em nós o querer e o operar, segundo o seu beneplácito. Longe de diminuir a dignidade da criatura, esta verdade realça, tirando-a do nada pelo poder, sabedoria e bondade de Deus. A criatura separada da sua origem nada pode, porque a criatura sem o Criador esvai-se. Muito menos pode atingir o seu fim último sem a ajuda da graça. Então, gente boa, estes três pontos, eles são extremamente transformadores e regeneradores da esperança cristã. O catecismo, ele afirma que Deus é o Senhor soberano dos seus planos, mas para a realização dos mesmos serve-se também do concurso das criaturas. Isso não é um sinal de fraqueza de Deus, mas da grandeza e da bondade de Deus onipotente. O texto, ele prossegue afirmando que a causa primeira, que opera pelas causas segundas, então aqui é citado explicitamente Filipenses, Coríntios, e esse suporte bíblico, ele vai falar da cooperação humana na providência divina. E esta formulação, ela sintetiza não outra coisa, mas a tradição da igreja, a tradição teológica da igreja, que enfrenta duas exigências. Primeiro, afirmar a ação total da soberania de Deus. E, simultaneamente, tem que preservar a dignidade causal da criatura, como agente livre e responsável. O que a Escritura tem a dizer sobre isso? Bom, na perspectiva bíblica e usada dentro dos limites desses três textos do Catecismo, por um lado, há textos que afirmam a iniciativa e o sustento divino das ações humanas. É Deus que opera em vós o querer e o operar segundo o seu beneplácito. Isso é Filipenses 2,13. Por outro lado, textos que apresentam o homem como cooperador de Deus.
somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9. O mandato inicial, dominar, subjugar a terra, de Gênesis 1:28, o que implica a responsabilidade humana sobre a criação. Então, essas passagens, elas dão um fundamento bíblico na concepção de que Deus governa e, ao mesmo tempo, confia o querer, cooperação livre das criaturas. E aí nós temos um problema. E o mal? Onde é que o mal entra nessa lógica? A Escritura também expõe o problema do mal e da liberdade humana. Romanos 8:28 e Gênesis 3. Qual é a solução bíblica? Bom, a solução bíblica ela não elimina a realidade do mal, mas envolve-a na promessa salvífica de Deus, que faz convergir até mesmo o sofrimento para o bem redentor. O que reforça a ideia de providência, que utiliza os eventos e agentes humanos em vista do seu próprio desígnio e do desígnio último. E aí nós temos a cruz como exemplo fundamental disso. Se olharmos para toda a história da salvação, muitos foram os momentos de queda que levaram à conquista do objetivo final. Muitas foram as fraquezas, muitas foram as dores, muitos foram os sofrimentos que fizeram o povo de Israel ser o povo de Deus. Foi a falta de comida, foi a ganância de irmãos que levou José para o Egito, que salvou da fome o seu povo que estava perdido em Canaã. E foi o mesmo Moisés, que depois, filho deste povo, que viveu na escravidão, depois que os irmãos se foram, que trouxe o seu povo para a terra prometida, passando por Mar Vermelhos e mostrando que o poder do faraó não é nada diante do poder de Deus. Então, olhando para esse texto, nós vamos ver que a Sagrada Escritura a todo momento mostra que Deus, embora onipotente, criador, ele dá ao homem a coparticipação nas ações. Isto é o que trabalha toda a patrística, toda a escolástica. Santo Agostinho ele já afirmava que os acontecimentos humanos e mesmo as instituições humanas se inserem na providência divina. Santo Agostinho, na Cidade de Deus, ele vai dizer que os reinos humanos são estabelecidos pela providência de Deus. Para Agostinho, a história visível é providencialmente ordenada por Deus. E isso não anula o agir humano, mas insere numa narrativa salvífica maior. As reflexões sobre a liberdade e a causalidade preparam o terreno para a formulação escolástica das causas primeiras e segundas. Santo Tomás de Aquino vai tratar muito disso. Santo Tomás de Aquino ele desenvolve a teoria de que Deus é a causa primeira e eterna de todas as coisas, enquanto as criaturas são as causas segundas, que realmente produzem os efeitos com base em sua natureza. Ou seja, uma decisão do homem também cria. Na Suma Teológica, Santo Tomás vai falar da divina providência. Tomás explica que a providência eterna de Deus inclui as causas segundas e que isso não impõe necessidade fatalista sobre as criaturas, mas preserva a liberdade e a responsabilidade moral. Vamos dar um exemplo. É no sim de uma mulher que está a ação da Gênesis do Redentor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, a causalidade divina é a causa que dá ao ser a capacidade, dá ser e capacidade às causas criadas. E as causas segundas atuam realmente. E não são meras aparências, porém operam sempre dentro do horizonte da causalidade primeira. É porque ela foi criada plena de graça, que ela estava apta a dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra. É porque aquele homem
foi dado onde não havia possibilidade, que ele se tornou o profeta dos reis. Da pobreza surgiu a riqueza e a sabedoria. O magistério, nos seus documentos, e agora vamos para o Concílio Vaticano II e outros concílios, tendem nos seus documentos a realçar a dignidade da pessoa humana, da pessoa criada, da sua responsabilidade de ordenar a criação segundo a vontade. Se nós olharmos para Gaudium et Spes, a posição de cada ação do homem, a posição que casa com a afirmação do catecismo sobre as causas segundas, a participação humana. Os documentos do pós-concílio que levam o homem a olhar para a igreja, olhar para a doutrina, olhar para a fé como comunhão e promoção, retomam o mandato de cuidar da criação como parte do serviço do plano divino. O magistério contemporâneo, os padres, os teólogos de hoje, eles tendem a recuperar a centralidade da pessoa e da vocação de cada pessoa, mostrando que a doutrina das causas segundas é fundamental para a teologia prática e responsável. E isso é muito importante. Ou seja, a formulação coerente exige 3 pensamentos correlatos. Deus como causa absoluta, ou seja, todo ser e toda causalidade procedem em última instância de Deus. Sem ele as criaturas não teriam ser. Essa é a afirmação que, além de teológica, é metafísica. Causas segundas reais e dignas. As criaturas são as causas verdadeiras que produzem efeitos de acordo com a sua natureza. E esta capacidade é um dom que foi conferido por Deus. E isso confere dignidade moral e ontológica a cada atitude do ser humano. A cada sim, a cada não, a cada talvez. E o terceiro ponto, cooperação providencial. Deus opera nas e pelas causas segundas. Assim, a providência é tanto a ordenação última dos fins, quanto a suscitação e ordenação das suas criaturas para atuar livremente em vista dos seus fins. E aí cabe muito aquele pensamento, ou seja, ouvir a Deus, deixar Deus falar, deixar Deus agir. Essa tríade que acabei de citar, ela evita 2 extremos. Primeiro, o determinismo, que nega a agência moral. Ou seja, o determinismo que diz que as coisas vão acontecer independente daquilo que eu queira. Não. As atitudes, elas modificam o mundo. As atitudes, elas modificam o mundo. As atitudes modificam o seu dia. As atitudes modificam a sua história. Não existe um determinismo que, independente do que você faça, as coisas não. Se eu agir de uma maneira, se eu agir sempre da mesma maneira, as coisas vão acontecer da mesma maneira. Se eu modifico a minha maneira de agir, as coisas vão agir de maneira diferente. E o segundo ponto é o deísmo, ou cesarismo, um Deus ausente, que tornaria a ação humana meramente autômata, ou seja, autônoma, ou seja, o homem faz do mundo o que ele bem entender. Não é assim. Não é assim. É só a gente olhar para a história da humanidade. Os homens que dominaram o mundo há séculos, eles não determinam o que o mundo é hoje. Porque muitas coisas foram mudadas. Muitas atitudes foram mudadas. A dignidade humana é, portanto, reforçada. O homem age e coopera, mas sempre em dependência do Criador, que dá ao ser a sua ação. Quais são as implicações desse pensamento que está contido nos pontos 306, 307 e 308? Bom, para a catequese, ensinar que Deus governa a história sem anular a liberdade humana é muito importante, porque faz com que cada pessoa tenha uma responsabilidade. Isso é muito importante. Pedagogicamente, isso ajuda a formar a consciência moral responsável de cada cristão, de cada homem, de cada mulher, sabendo que cada sim, cada não tem uma repercussão na sua história. Isso ajuda a entender mais e valorizar mais a catequese da criação. Ou seja, crescei,
governai e dominai a terra. Ou seja, essa responsabilidade sobre o mundo, sobre a participação no desígnio do Criador é muito importante. Isso repercute também em métodos práticos, ou seja, quanto mais nós aproximarmos esse pensamento através de práticas que façam com que as pessoas entendam a providência, a liberdade, olharmos para estudos de casos morais práticos. Vamos estudar um Santo Tomás de Aquino, vamos estudar uma Santa Teresa da Cruz, vamos estudar um São Francisco, vamos estudar um São João Bosco, vamos estudar um Padre Pio. Mas estudar profundamente e ver de fato o que essas pessoas repercutiram na sua história. Vamos estudar um São João Paulo II, ver o que as atitudes, as palavras e as ações desse homem fizeram com o mundo nas últimas décadas. E isso através de um exercício de oração, reconhecendo que Deus fala conosco. Deus nos ensina quando nós deixamos que Ele fale em nós, conosco e por nós. Isso tem repercussões na nossa vida moral também. A moral toma desse ensino 2 eixos. Primeiro, a responsabilidade objetiva, ou seja, minimizar qualquer tendência a atribuir tudo à vontade divina, né? Que exonera os agentes. Eu escuto isso muito em velório. Ah, pobrezinho, foi Deus quem quis. 120 km por hora, bêbado, em alta velocidade, numa estrada molhada numa noite. Foi Deus quem quis? Não. Foi imprudência. Então, a esperança providente de estar entendendo que Deus age através de nós, mas Ele não nos obriga a tomar decisões coerentes com a nossa natureza. Nós as tomamos se queremos ou não. Então, a esperança providente, ela afasta 2 coisas. Primeiro, mostra que nós temos responsabilidade objetiva por aquilo que acontece na nossa vida, na nossa história e na história daqueles que nos cercam. E também nos afasta, nos dá a esperança providente, minimizando o pessimismo determinista, ou seja, é assim que foi e assim que vai ser. Não. Deus age. Abra aquilo que o sacerdote reza baixinho antes de ler o Evangelho, porque ele sabe o poder do que ele está proclamando. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios, no meu coração, para que possa proclamar dignamente o Santo Evangelho. Talvez muitos de vocês não sabem que o Padre reza naquela hora que ele faz isso aqui, né? É exatamente isso. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios, no meu coração, para que eu possa proclamar dignamente, porque a palavra tem muito poder. Eu estou levando a palavra de Deus ao ouvido das pessoas. E essa palavra que está chegando aos ouvidos das pessoas vai tocar nisso que eu estou falando aqui, ó. Responsabilidade objetiva, esperança providente. Deus está falando ao ouvido, à mente, ao coração das pessoas, e Deus transforma atitudes. Deus conduz a história. Porque parece que muitas vezes, muitas famílias, muitas histórias parece que estão andando a esmo porque não ouve. Porque por mais que Deus tenha criado e esteja governando a história, você não ouve o que Ele quer. E você faz aquilo que você quer. A doutrina das causas segundas, ela legitima a ética da responsabilidade social, profissional, ambiental. É importante, sim, a maneira com que você age dentro de você, a maneira com que você age dentro da sua família, dentro da sua comunidade, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente de educação, na sociedade. Diante de cristãos ou não cristãos. As decisões humanas são verdadeiras causas, por isso responder por elas e cooperar com elas, ouvindo a voz de Deus e agindo por essa voz, é concorrer e cooperar com o plano de Deus. E isso é moral pastoral. Essa moral pastoral, ela deve também evitar leituras fatalistas dos infortúnios.
e fazer com que nós transformemos esses infortúnios em momentos, em oportunidades de ações de caridade, de reparação e de conversão. Aconteceu um cataclisma. Não foi com certeza para que as pessoas sofressem. Ele aconteceu por contingências da natureza do nosso mundo, do nosso universo. Se nós não morássemos naquele lugar, se nós não estivéssemos à beira daquele rio, se tivéssemos pensado, tivéssemos mais oportunidade de escolher lugares mais seguros, nós teríamos feito. Mas já que estamos ali, já que aconteceu isso, vamos colocar a mão na massa e vamos mostrar que também ali, naquela manjedoura fria de Belém, pode nascer Deus. É essa a lógica. Isso vai repercutir na nossa história. Isso vai fazer com que nós entendamos a liturgia que nós celebramos nos domingos, nos dias de festa, com muito mais profusão e inteligência. A visão das causas segundas dentro da liturgia é muito importante para nós. As orações, os sacramentos, eles não são meros rituais simbólicos. Eles são meios eficazes pelos quais nós, fiéis, colaboramos com a graça. No credo, a comunhão dos santos. Eu creio na comunhão dos santos. Então a minha oração, unida à oração de muitos, tem poder. Que essa oração opere em nós. A liturgia, ela forma a consciência de que a graça não anula a liberdade, mas a eleva para a cooperação nos mistérios que estamos celebrando. Porque aquele trigo moído, unido à água, é a humanidade. Nós, muitas vezes, pela sociedade, pelas contingências do dia a dia, nós somos como o trigo, nós somos sendo moídos. A água do batismo nos dá uma vida nova e nós nos tornamos alimento para muitas pessoas que nem aquilo têm. Por isso a catequese litúrgica, ela deve salientar a relação entre os sacramentos como causas eficazes, como ação moral continuada na vida diária. Da mesma maneira que eu comungo do corpo e sangue de Cristo, eu tenho que comungar da vida das pessoas. Porque se eu não reconheço Cristo no pobre, no deficiente, no aleijado, no sofredor, no pecador, eu não vou reconhecer ele na Eucaristia. Não vou. Porque é o mesmo grão que está sendo moído. É a mesma matéria criada que está sendo moído. Aqui está sendo moído, aqui está sofrendo e aqui está sendo santificada. Bom, gente, para concluir, a doutrina católica das causas segundas, tal como a resposta pelo catecismo, pela patrística, pela escolástica, ela constitui uma resposta teológica robusta ao desafio de afirmar a soberania de Deus, sem eliminar a liberdade e a responsabilidade humana, mas fazendo com que a liberdade e responsabilidade humana ela cresça. Filosoficamente, coerente e pastoralmente fecunda. Essa doutrina é essencial para uma catequese que forme cristãos responsáveis, para uma vida moral que combine graça e responsabilidade, e para que uma liturgia se torne presente. A cooperação entre a iniciativa divina e a resposta humana. Bom, gente boa, faça-se em mim segundo a tua palavra. É a essência do que estudamos nesses últimos pontos. Desde o 300 até o 308 estamos estudando sobre isso. Estamos vendo sobre isso. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.